Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa playlist aí de resolução dos vestibulares, na parte de matemática, e nós começamos aí pelos vestibulares da FUVEST, já fizemos a primeira fase de 1977, que houve 3 exames, a primeira fase de 78, que houve um exame apenas, e a primeira fase de 1979. Ocorre o seguinte, pessoal, na resolução da FUVEST, primeira fase de 1978, houve um comentário do vídeo que eu vou até exibir para vocês aí, que é o comentário do MS João Car, que é o José Carlos de Almeida, e ele falou o seguinte: caro mestre, parabéns pelas resoluções desses vestibulares antigos da FUVEST. Gostaria de saber se existe algum projeto nesse sentido de resoluções da segunda fase deste mesmo vestibular. Mais uma vez, parabéns. Bom, então eu respondi, né, o José Carlos, e falei, sim, eu tenho esse interesse, mas eu imaginava que a FUVEST não teria, né, tido segunda fase nos vestibulares até um certo ano aí, né? Porque no site da FUVEST, no acervo, né, no site da FUVEST, não constam esses vestibulares, a segunda fase, né, desses vestibulares até uma certa data, né? E eu comentei com ele, né, que assim que esses vestibulares, essas segundas fases estivessem disponíveis no site da FUVEST, então eu traria também a segunda fase, né? Então eu faria as primeiras fases e a segunda fase, que essa seria a ideia. Então ele falou, olha, eu tenho as provas, né, de 1977, 78 até 81, né? E a partir de 82 já tem no site, né? Mas eu tenho até 81 e eu posso providenciar. Então nós combinamos uma forma, ele me passou essas provas, né? Então vamos dar uma retroceder um pouco aqui, pessoal, no vídeo, nos vestibulares. E aí nós vamos resolver então na aula de hoje a segunda fase do vestibular de 77, do primeiro exame de 77. Aí nós vamos depois, né, nos próximos vídeos, para a segunda fase do exame para o segundo exame de 77, segunda fase, e depois a segunda fase do terceiro exame de 77, depois 78, segunda fase, enfim, nós vamos resolver essas segundas fases, para daí a gente continuar dali para frente, para a gente ficar com conteúdo bem organizado, sempre com primeira fase e segunda fase. Então, gostaria de registrar um agradecimento todo especial aí ao José Carlos de Almeida, e aí a gente vai começar. Talvez tenha a necessidade da gente dividir também em duas partes, tá? Cada um desses exames, mas vamos ver como é que vai ser o andamento aí, tá? Eu não vi, eu vi meio bem por cima, né? Só vi as questões bem por cima, assim, eu não trabalhei ainda nessas resoluções, tá? Embora, pessoal, algumas dessas questões, até de alguns outros vestibulares que eu já resolvi aqui da primeira fase, são questões que eu já vi em outros materiais, porque a gente trabalha bastante, né, bastante tempo aí com matemática. Então, querendo ou não, a gente já se deparou com muitas dessas questões aí em outras apostilas, em outros livros. Enfim, a gente tem essa bagagem que a gente vai acumulando, né? Mas a maioria delas está sendo inédita para mim, né? E acredito que neste caso aqui também. Vamos começar então com a prova, a segunda fase do primeiro exame de 1977. Bom, pessoal, então vamos começar aí, né? Então nós temos aí que a primeira questão resolva a seguinte inequação, né? Uma inequação quociente aí no caso, né? Quando nós temos um quociente, nós podemos fazer, né, uma inequação quociente que nós chamamos, analisar o sinal do numerador, digamos, né, da função que aparece em cima e da função que aparece embaixo, e aí aplicar a regra de sinal, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, então daria certo. Mas nesse caso aqui, pessoal, como nós temos uma raiz quadrada embaixo, então necessariamente o nosso denominador tem que ser positivo porque nós temos uma raiz quadrada, e aqui até ficou, de certa forma, aí faltando no enunciado, mas assim, sempre importante, né? Resolva a inequação aqui. É claro que a gente vai supor aí que resolve a equação em R, né? Nos números reais, certo? Então vamos lá.
Olha só, outra forma da gente pensar quando a gente tem inequações quocientes, no caso, é pensar o seguinte, olha, a gente quer que isso aí seja positivo, então ou o de cima e o de baixo são positivos, ou ambos são negativos. Isso daria trabalho se a gente pensasse numa equação em funções do segundo grau ali. Mas como o de baixo necessariamente é positivo, então a única possibilidade dessa razão da positiva é que o x ao quadrado menos x menos 1 tem que ser positivo, né? Necessariamente positivo, não pode ser zero, porque senão daria zero aí, né? A razão. E também o x² menos 3x, que é o radicando, tem que ser positivo, porque aí sendo positivo tem que ser diferente de zero, porque raiz quadrada, o denominador não pode ser nulo, e também a gente quer que seja positivo aqui, né? Então x² menos 3x maior que zero. Então essa é a única possibilidade. Caso contrário, a gente teria aqui também a possibilidade de menor do que zero em cima e menor do que zero embaixo. Mas essa possibilidade está descartada. Por quê? Porque nós temos uma raiz quadrada. Tá? Então isso facilita, de certa forma, aqui para a gente. Tá, então vamos lá. Entre essas duas aqui, nós temos vamos dizer assim, o E, né? Quer dizer, nós temos que satisfazer as duas simultaneamente, é uma intersecção aí. Então vamos analisar uma por vez, né? Então primeiro, né, a gente quer o quê? Que x² menos x menos 1 seja positivo. Bom, a gente vai precisar achar as raízes aqui. E aí é uma equação, pessoal, que não tem raízes muito bonitinhas, assim, digamos, né? Não são raízes inteiras, tá? Porque, olha só, se a gente iguala a zero, o delta dá b², né? Menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 1. Então fica 1 mais 4, que é 5. Tá? Portanto, o x é menos b, então vai ficar menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5, tudo sobre 2a, né? 2 vezes 1. Então é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, tá? Beleza. Então, olha só, o estudo do sinal, ele vai ser o seguinte, né? A gente vai ter aqui, a gente vai fazer este eixo, né? Eixo X. A concavidade é para cima. Agora sim a gente vai olhar para essa aqui que é positivo, né? Olha só, a gente vai olhar para essa aqui agora. Ó, vamos olhar para esta, que é a nossa inequação de interesse. A gente só igualou a zero para achar as raízes, né? Ok. Agora a gente tem essas duas raízes. A concavidade é para cima, então nós temos uma parábola, né? Uma representação aí da parábola, aproximadamente aqui assim, né? Então aqui nós temos 1 menos raiz de 5 sobre 2, é uma das raízes, e 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a outra raiz. Nós queremos que seja positivo, né? Positivo, portanto, positivo para cá, a esquerda da raiz menor e a direita da maior. E negativo no meio. Então, positivo vai ficar uma bola aberta aqui, ó. Bola aberta nas duas raízes. E aí, a direita da raiz maior e a esquerda da raiz menor. Então, esse intervalo ele satisfaz a primeira inequação lá em cima, né? Mas a gente tem que fazer a intersecção com a segunda. Então, vamos passar um traço aqui, ó, fazer uma coluna. E agora a gente vai pensar na segunda, que é x² menos 3x maior do que zero. Bom, esse caso aqui é mais fácil porque é uma equação incompleta, né? Então a gente iguala a zero. Então daqui fica x que multiplica x menos 3 igual a zero. E, portanto, x igual a zero ou x menos 3 igual a zero, que implica x igual a 3, tá? Beleza, a gente vai vir aqui agora, ó, a concavidade também é para cima, né? A concavidade para cima. Então vai ser uma parábola mais ou menos com esse formato, né? Aqui a gente não está preocupado com a posição do eixo y, nada, né? Porque é o estudo do sinal, né? 0 e 3, tá? E a gente quer o quê? Que ela seja positiva. Então, positiva e negativa, né? Entre as raízes. Concavidade para cima também, porque o A é positivo. Então, é positivo aqui, a gente vai ter bola aberta aqui, bola aberta, né? A direita do 3 e a esquerda do 0. Bom, então,
olha só, nós queremos a intersecção entre essas duas soluções, né? Bom, para a gente ter uma ideia, pessoal, das raízes, 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Vamos só pra gente ter uma ideia, né? Raiz de 5 é aproximadamente 2,2. 1 menos 2,2 dá menos 1,2 dividido por 2 dá menos 0,6, tá? Isso aqui é aproximadamente menos 0,6. Então é sempre importante, né, ter essa noção para a gente poder achar o conjunto solução aí, né, da inequação. Bom, e aqui 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a razão áurea, né? Que é 1,6 aproximadamente, tá? 1,618, mas vamos escrever 1,6, porque está bem longe do 0 e do 3, então já é uma aproximação razoável aí pra gente. Ok. Então a gente quer a intersecção entre as duas. Para ficar mais claro, né, para você que está assistindo o vídeo aí, acho que seria interessante a gente fazer o que a gente chama de varal, né? A gente faz um varal. Então essas são as raízes, né? E aí, como a gente já fez, já resolveu cada um desses casos, então a gente já tem as soluções, tá? Então é um varal um pouquinho diferente que a gente está fazendo aqui, que é o seguinte, a gente vai analisar a primeira solução, a gente quer que o nosso x seja menor, né, do que o 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou então maior do que 1 mais raiz de 5 sobre 2. E na segunda solução, essa é o i, né? Essa é a solução i ali. E a solução 2i, a gente quer que o x seja menor do que o zero, certo? Ou maior do que o 3, tá? E é claro que a intersecção aqui, ó, vou fazer até de vermelho, a intersecção das duas vai ser bola aberta aqui para cá e bola aberta para cá, tá? Então essa seria a intersecção que vai ser o quê? 1 intersecção com 2, quer dizer, eu quero 1 e 2, né? Que valham as duas condições ali, tá? Portanto, qual vai ser o conjunto solução dessa inequação? Então, o conjunto solução da inequação, vamos colocar em termos de intervalo, vai ser o quê? Vai ser os reais, né, que vêm lá do menos infinito até 1 menos raiz de 5 sobre 2, né? União com do 3, os reais que vão do 3 até o mais infinito, tá? Então esta é o conjunto solução dessa inequação, certo? Então é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas tranquila, tá? Você pega a prática e você faz ela tranquilamente. Bom, pessoal, vamos agora aí para a segunda questão, que é a seguinte: construa o gráfico da relação definida pelas desigualdades. Bom, olha só, nós temos aí um logaritmo, né? E depois uma exponencial ali, né, envolvendo x e y. Então vamos trabalhar aí com essas duas relações. Primeiro a gente tem o seguinte, que vamos dividir novamente vou chamar de i e 2i, né? Então primeiro a gente vai ter o quê? O logaritmo de, na base 2, de y menos x quadrado maior ou igual ao logaritmo de 18 na base 2 menos 2 logaritmo de 3 na base 2, tá? Bom, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai estabelecer aqui, pessoal, a de baixo, a função exponencial aqui, não tem condição de existência no seguinte sentido, o expoente ele pode ser negativo também, tá? E aqui está implícito também que são valores reais também, né? Embora o gráfico aliás, o enunciado não deixe isso claro, né? Mas são valores reais porque aí você começa a ter valores negativos, aí começam a surgir valores complexos. Aí, como ele quer o gráfico, né? Então, o interesse são valores reais, tá? A condição de existência, então, que a gente vai ter aqui, ela só é atrelada ao logaritmo, né? Condição de existência. O logaritmando ali no caso é o único problema que pode dar, que o y menos x quadrado, então ele tem que ser positivo, tá? Então, quer dizer, o y tem que ser maior do que o x ao quadrado, tá? Y maior do que o x quadrado. Vamos guardar essa condição e aí no final a gente volta a isso aí, tá? Vamos lá.
Porque a gente tem que satisfazer as condições de existência também, né? Então vamos lá. Desse lado aqui, a gente vai ter assim, ó, logaritmo, vamos manter, né? Logaritmo de y menos x² maior ou igual. Logaritmo de 18 na base 2 menos o logaritmo na base 2. O 2 ele passa para lá, elevando ao quadrado. Então fica logaritmo de 9, né, na base 2. E veja bem que o logaritmo de 18 na base 2 menos logaritmo de 9 na base 2, a diferença dos logaritmos vira o logaritmo do quociente. Então fica logaritmo de 18 sobre 9 na base 2. Mais logaritmo de 18 sobre 9 é logaritmo de 2. Logaritmo de 2 na base 2 é 1, tá? Então isso aqui é 1. Então vamos repetir aí que nós temos o quê? Que o logaritmo de y menos x² na base 2 tem que ser maior ou igual a 1, tá? Até em vez de escrever o 1, vamos continuar escrevendo o logaritmo de 2 na base 2, vai valer mais a pena aí, embora com 1 também desse certo, né? Mas olha o que acontece, as bases são iguais, né? E o que acontece? A base, né? Bases iguais, 2, né? Que é uma base o quê? Maior do que 1. Portanto, mantém o sinal. O que eu quero dizer com isso? Portanto, o que vai acontecer? Y menos x², que é o logaritmando da esquerda, vai ser maior ou igual ao 2, né? Por quê? Ó, esse y menos x² é este cara aqui. Ele é maior ou igual a esse 2 aqui, ó. Tá? Quer dizer, você mantém o sinal maior ou igual, porque a base é 2, que é maior do que 1, tá? Se a base fosse menor do que 1, você teria que inverter, viraria menor ou igual, tá? Lembrando que a gente tem que sempre pensar também na relação da condição de existência lá. Novamente, vamos guardar essa condição, tá? Y menos x² maior ou igual a 2. Vamos guardar essa condição. E depois a gente vai trabalhar com ela, tá? E agora vamos para a segunda condição, que é a segunda inequação ali, né? Que é um gráfico, né? Meio elevado a 3x menos y menor ou igual a 1. Bom, esse 1 aqui, a gente pode escrever como meio elevado a 0, né? Olha só, meio elevado a 0. Então agora já inverte, né? Agora as bases são iguais, meio, né? Certo? Com meio, ó, meio está entre 0 e 1, tá? Portanto, inverte o sinal. Portanto, aqui vai ficar o quê? Vai ficar o menor ou igual vai virar maior ou igual a 0, tá? Bom, pessoal, isso aqui vai ser análise de regiões, tá? Então, uma das regiões nossas é y maior do que x². Vou até circular só esse y maior do que x². A outra é y menos x² maior ou igual a 2. E a outra é 3x menos y maior ou igual a 0. Bom, eu vou repetir essas três condições para ficar mais claro aqui. Então a gente vai ter assim, ó, y maior do que x², tá? Que é a condição de existência. A gente vai ter, eu vou isolar o y, vai ficar assim, ó, y maior ou igual a x² mais 2. E por fim, na última ali, ó, a gente vai ter y, passando para lá vai ficar menor ou igual a 3x, tá? Então são essas três condições. Para você analisar regiões, é muitas vezes interessante você isolar o y, né? Você consegue pensar o seguinte, você tem a curva, né? Y igual a x² mais 2, y igual a 3x, y igual a x². E aí você analisa, se for y maior, você pensa para cima, né? Com ordenadas maiores, né? E for para y menor, você pensa para baixo, com ordenadas menores. A gente já vai ver agora pela figura, né? Então agora, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que fazer um desenho aqui, né? Para a gente conseguir visualizar melhor aí, né? Porque ele quer que faça
justamente um gráfico, né? Então é o gráfico, essa vai ser a resposta, na verdade, da nossa questão aí, tá? Eu vou colocar aqui, vou fazer aqui também uma reta aqui, que são os eixos coordenados aí, né? Então y e x, tá? Bom, y igual a 3x, vamos procurar fazer dentro de uma escala, uma boa escala aqui, tá? esse gráfico. Então, olha só, se a linha do caderno que aparece aqui é uma unidade, então, uma unidade da reta aqui, o 1 corresponde a 3x. Então, a nossa reta passa pela origem, y igual a 3x, e ela faz isso aqui, ó. Tá? Então, olha só, vamos lá. Vou fazer a reta aqui. Y maior, menor ou igual a 3x, tá? Vamos lá. Então, aqui está a reta y igual a 3x, tá? Eu vou deixar de azul mesmo aqui, né? Então, olha só, a reta y igual a 3x, ela faz isso. Ó. Isso. Tá? Então, essa é y igual a 3x. Não está analisando o menor ou igual, nada disso ainda, né? Depois o y maior do que x², o x², ele passa, y igual a x², é a parábola, ela passa pelo 1, 1, ela passa por esse ponto aqui, ó. Ela passa por esse ponto. Certo? E ela faz esse desenho aqui, ó. Ela faz esse desenho. Ela faz assim, né? Ó, ela vem, essa parábola, ela vai fazer isso aqui. Agora, o que acontece? Como a parábola y igual a x², ela tem um crescimento maior do que uma reta, né? Ali no caso y igual a 3x, tá? Ela vai cortar essa reta. Então vamos fazer o seguinte, ó, y igual a x², tá ali, e y igual a 3x, se a gente igualar x² a 3x, tá? Então a gente vai ter assim, ó, x² menos 3x igual a 0, vai ficar x que multiplica x menos 3 igual a 0, então x igual a 0 ou, né, ou x igual a 3, tá? Então exatamente no 3, tá, pessoal? Então ela faz aqui, ó, então aqui está o 2, né, o 2 e aqui o 3. Só que 3 ao quadrado é 9, então é lá em cima, tá? É lá em cima que se dá essa intersecção, tá? Então vamos melhorar o nosso desenho aqui, tá? Vamos melhorar o nosso desenho. Eu vou apagar esse desenho aqui para que a gente consiga fazer um desenho melhor aqui, tá? Vamos fazer um desenho caprichado mesmo aí. E, bom, então essas são as intersecções. Vou chamar aqui de asterisco, asterisco duplo e asterisco triplo, tá? Então essas intersecções aqui são entre o asterisco e o asterisco duplo, tá? Entre a condição de existência e a reta. Tá? Então a gente já sabe que tem essas intersecções. Entre as duas parábolas não há intersecção. Tá? Se você igualar x² a x² mais 2, vai dar 2 igual a 0 e não há mesmo. Porque a x² mais 2 é só a mesma parábola x², né? Só que 2 unidades para cima. Então realmente não tem intersecção. Agora, e entre x² mais 2 e 3x, a gente vai ficar com x² menos 3x mais 2 igual a 0. Se calcular o delta, dá b², que é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, né? 4 vezes 1 vezes 2, que é 8. 9 menos 8 vai dar 1, né? Delta igual a 1. Então, x, aqui ó, é menos b, que é 3, menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o 1, 2 vezes o a, né? Então, você vai ter x igual a 3 mais 1, que é 4, sobre 2, que é 2, ou 3 menos 1, que é 2 sobre 2, que é 1, tá? Então, olha só, ela tem duas intersecções também. Bom, vamos lá. Então, agora a gente já consegue fazer melhor, mas a gente vai precisar de uma intersecção, porque quando o x é 3,
O 3 ao quadrado é lá para o y igual a x quadrado. Então, a gente vai precisar... Então, essas intersecções aqui é entre duas estrelinhas e 3 estrelinhas aqui, tá? Asteriscos, né? Vamos lá. Vamos ter que fazer um desenho caprichado aqui, né? Ó, vamos fazer assim. Vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, então, vamos fazer assim. Aqui. Tá? Não vai precisar de tanto assim nessa direção, né? Beleza, então a gente tem, primeira coisa, a gente tem a reta y igual a 3x, tá? Ela vem para cá, ó. Imaginar que é o nosso 1 tá aqui, que é a linha, né? O comprimento da linha do caderno. E o 3 está aqui. Então, 1 associa com o 3 lá, né? Ó, tá aqui. Vamos ter uma reta. Ó, este é y igual a 3x. E lá no ponto 3, 9, ó, 3. Ó, 1, 2, 3. 3 é 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Certinho, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vamos prolongar um pouquinho mais aqui. Espera um pouquinho. Prolongo um pouquinho mais aqui. Porque o que acontece? Aqui está o 3. A parábola y igual a x quadrado, ela vai cortar exatamente aqui, né? Ela vai vir aqui pelo 3, ela vai passar pelo 1, 1 aqui, ó, y igual a x quadrado. Quando ele for 2, 2 ao quadrado é 4, né? Então ela passa aqui pelo 2, 4, passa por aqui mais ou menos, só para a gente ter uma referência, né? Então, a parábola y igual a, ó, ela faz isso aqui. Não vai ficar tão legal, né? Ela vai ficar isso aqui, ó. E ela corta aqui, tá? Essa parte aqui que não ficou muito boa. Ó. Aqui ela faz assim e do outro lado ela vem também. Tá? Ó. Ela faz aqui esse desenho. Essa é a parábola y igual a x quadrado, tá? Beleza, então aqui tá y igual a x quadrado. A reta é y igual a 3x. Agora a parábola y igual a x quadrado mais 2, ela vem aqui nesse ponto, né? Nesse ponto. E ela intersecta no x igual a 2 e no x igual a 1, né? Tá? São as intersecções. Agora, no x igual a 1, a reta passa pelo 1, 3, né? Então ela vem por cá, ó. E ela corta também lá no 2 também, né? Lá no 2, que aí 3 vezes 2, 2 ao quadrado mais 2, ela passa exatamente pela reta. Então, ela vem aqui na reta, ó. Certo? 2, né? Aqui seria o 4, né, na verdade. Ó, aqui é o 4, né? Então ele passa por aqui. Tá? Só que ela continua e vai lá até o 6, que está aqui, né? Então, 3, 4, 5 e 6. Então ela passa por ali. Então ela passa aqui pelo 1, que é o 1 ao quadrado mais 2, exatamente 3 vezes 1. Então ela passa por aqui, a parábola, né? Faz isso, ó. Essa é a x quadrado mais 2, olha só. E passa ali por aquele ponto. E ela tem um formato semelhante aí, né? A outra parábola, só que é 2 unidades para cima ali, tá? Olha, o gráfico não ficou uma maravilha, né? Mas aí fazendo com lápis e papel, pode sair um pouquinho melhor, tá? Este aqui
é o 3. Tá? Lembrando que essa reta também, ela vem aqui para baixo também, né? Ela vem para baixo. Essa parábola seria um tracejado, tá? Ó, fazer meio... bem um tracejado meio longo aqui, porque nós queremos y maior do que isso, né? E é isso, tá? Ela ficaria um tracejado, essa parábola. Queremos maior ou igual a x² mais 2 e menor ou igual a 3x. Ok? Então, no fundo, a região que nós queremos, eu vou fazer até aqui de vermelho, é esta aqui, ó. Esta é a região que nós queremos, tá? Aqui é 2, aqui é 1, né? E aqui 0. Então, este ponto aqui é o ponto 1, 3. Aqui é 3, né? Ó, então, esse ponto é o ponto 1, 3. E aquele ponto lá é o ponto 2, 6. Qual vai ser a ideia? A gente pode, depois de ter feito isso, fazer um gráfico melhor, tá? Aqui y, aqui x, fazer um gráfico melhorado em que a gente coloque só o que tem interesse. Olha só, se a gente fizer um gráfico desse tipo agora aqui, ó, fica uma coisa mais interessante esse gráfico, né? Olha só. Então aqui, o que a gente vai precisar ali? A gente vai precisar do 1, do 2, né? Vamos precisar do 3, certo? E vamos precisar do 6 aqui, tá? Agora eu vou procurar fazer um desenho mais caprichado aqui, vamos lá. Então a gente vai ter aqui o 1 até aqui, 1, 3, né? Depois a gente tem o 2, fazer um desenho mais caprichado aí. Ó, y, aqui y, né? E aqui, então aqui é 6, aqui é 3, aqui 1, né? Aqui a gente pode pôr o 0, aqui é o x. Legal, aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, esta não está tracejado, a gente vem aqui, tá? E a gente vem com... a gente pode até agora fazer no tracejado, aqui assim, né? Até sem ser o tracejado, o pontilhado, por exemplo, aqui, ó. Só para dizer que o gráfico ele continuaria aqui, né? Continua para cá, olha só, fazendo bem caprichado aí. E a parábola também, nós temos aqui, ó, um pedaço da parábola. Vou até exagerar um pouco a abertura dela aqui, ó. Tá? E ela segue para cá. E o tracejado, o pontilhado, né, que a gente vai vir, ela vai passar aqui pelo 2, né? E vai seguir, tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Que aqui nós temos a reta, ó, y igual a 3x e a parábola y igual a x² mais 2. E a nossa região aí de interesse é exatamente esta aqui, ó. Que é a região que é maior ou igual, né? Menor ou igual à reta e maior ou igual. Então é aquele trecho, tá? Essa é a região de interesse. A gente pode colocar aqui o 0. Você vê que a parábola x², né? Y igual a x² nem apareceu, tá? Aqui a gente tem o 2, né? Tá? Então, esse seria o gráfico, né? Então, essas duas inequações, elas dão origem a uma região, né? No plano, e a região é essa aqui. Essa vermelha aqui é a região do plano, ok? Então, é uma questão um pouco difícil, né? Um pouco trabalhosa aí, né? Bom, pessoal, agora a nossa terceira questão aí é a seguinte, né? Uma empresa produz um único artigo, está procurando determinar o volume de vendas em cruzeiros
para o mês de março de 1977. Olha, se você vê aí que a prova realmente é de 1977, né? Aparentemente aí é assim um indício aí realmente que uma evidência aí de que a prova é de 1977 de fato, para o mês de março de 77, para que seu lucro neste mês represente 30% do total das vendas. Para produzir tal artigo, a empresa tem dois tipos de despesas, uma despesa fixa e uma despesa variável. A despesa fixa foi estimada em 120 mil cruzeiros, enquanto que a despesa variável deverá ser igual a 40% do total das vendas. Qual é o volume de vendas que realiza as expectativas do empresário? Bom, pessoal, a gente sabe o seguinte, né? A gente sabe que venda é o que? É custo mais lucro. Ou também a gente pode pensar em receita igual a despesa mais lucro. Enfim, várias formas a gente pode pensar. A gente quer que o lucro represente 30% do total das vendas. Então a gente quer que o lucro seja 0,3 vezes V. E ele falou também que tem dois tipos de despesas, que são os custos, né? Então o custo ele falou que é 120 mil, tá? Mais uma despesa variável, que é o quê? 40% das vendas, tá? Então 120 mil mais 0,4V. Então se a gente substitui essas duas expressões aqui em cima, tá? A gente vai ter o seguinte, que venda, V, né? É igual a custo, que é 120 mil mais 0,4V, mais o lucro, que é 0,3V. Passando para lá, né, a gente vai ter uma equaçãozinha ali, a gente ficou com V menos 0,7V, vai ficar com 0,3V igual a 120 mil, tá? V menos 0,7V, exatamente, 0,3V. Passamos aí o 0,3 dividindo, então o volume de venda vai ficar 120 mil dividido por 0,3. Então a gente pode fazer 120 mil, dividir por 0,3 é a mesma coisa que dividir por 3 décimos. Então vamos multiplicar por 10 e dividir por 3, né? Então 120 mil por 3 dá 40 mil, dividido por 3, que deu 1 aqui. Então 40 mil vezes 10, então vai ser o quê? 40 mil vezes 10 vai ficar 400 mil, tá? Então essa é a resposta aí. Então, em vista dos dois exercícios anteriores, esta aqui é bem mais simples, né? Então, olha só, a gente pode até testar, inclusive. Você vê que com esse valor de 400 mil, o nosso lucro ele foi para 30% desse valor, que vai ser 120 mil. Tá? Então, o lucro foi para 120 mil. Tá? E o custo foi para 120 mil mais 40% mais 160 mil, né? Que foi o quê? Vai para 280 mil, né? Então, você tem um custo de 280 mil e um lucro de 120 mil, tá? E de tal maneira que o lucro representa 30% da venda. Então tá certinho aí. Bom, questão bem mais simples, né, do que as anteriores aí. Então isso já mostra, né, essa tendência, né, desde os primórdios aí dos vestibulares da FUVEST e outros também, de você sempre dar uma olhada geral na prova, porque você sempre pode ter questões mais fáceis, né? As anteriores, em particular a questão 2, bem trabalhosa. Talvez fosse interessante você deixar essa questão para o final, mais para frente. Vamos analisar a prova como um todo, né? Mas, a princípio, essa questão 3 realmente é uma questão que você teria que fazer com facilidade aí. Bom, pessoal, a próxima questão aqui, a questão 4, já é uma questão de geometria, né? Você tem um trapézio isósceles, ele fala que está circunscrito a uma circunferência de raio 2 e tem um ângulo agudo de 60 graus. Esse trapézio isósceles, né? Determine a área do trapézio. Então, olha só, vamos copiar essa figura um pouquinho maior para a gente poder trabalhar melhor aqui, ó, com ângulos aí, né? Olha só, que já facilita para a gente aí, a gente marcar os ângulos, né? Beleza. Olha só, a gente sabe que um dos ângulos agudos, como ele é isósceles do trapézio, então os dois ângulos da base são 60 graus. Eu vou usar laranja aqui, que eu acho que ele se destaca bem
nessa cor aí. Então aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, porque o trapézio é isósceles, né? Aqueles ângulos lá em cima, como é um trapézio, as bases deles são paralelas, os ângulos são suplementares. Então, aquele ângulo lá em cima, ele é 120 graus, e do outro lado também, né? 120 graus, certo? Bom, porque aí a soma dá 180 de cada lado, né? São paralelas cortadas por uma transversal aí, né? A gente pode pensar assim. Ele quer a área do trapézio. Bom, a área do trapézio a gente precisa da base maior, da base menor, né? Mais padrão aí. A altura, né? Dividida por 2. Multiplicada pela altura dividido por 2. Ocorre, pessoal, que a altura dele ele é o diâmetro da circunferência, né? Então, olha só, a altura do trapézio vai ser esse diâmetro aqui, ó. Então, a altura dele vai ser isso aqui, né? Ó, então, a gente tem aqui essa altura, certo? Essa altura H aqui, ó, é igual a 4, né? É 4 que é o diâmetro, certo? Quanto às bases, a gente pode pensar num resultado, pessoal, bem interessante, que é o seguinte, né? Se você imaginar uma circunferência inscrita num quadrilátero, uma coisa interessante que acontece é o seguinte, vamos imaginar que aqui tem as divisões, né? Tem os pontos de tangência. Isso num quadrilátero qualquer, tá? É convexo, obviamente, porque a circunferência tem que estar inscrita nele, né? Ó, se eu tenho aqui A, aqui também é A, porque em relação ao ponto de tangência, você sempre vai determinar aí segmentos que são tangentes, que são congruentes, tá? A circunferência. Então a gente mostrou já também, fizemos isso aí tudo no canal. Se aqui for B, aqui também é B. Se aqui for C, aqui também é C. E se aqui for D, aqui também é D. Então se você olhar para a soma dos lados opostos, aqui você tem A mais D mais B mais C. Ou seja, você tem A mais B mais C mais D. E do outro lado, você também tem A mais B mais C mais D. Ou seja, é a soma dos 4 segmentos que a gente chamou de A, B, C e D. Então a moral da história é que num trapézio, num quadrilátero, né, circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos é constante, tá? Essa é a gente mostrou essa propriedade em vídeos no canal, né? Se na hora de editar eu tiver me lembrar de colocar isso aí, vai ser interessante, eu coloco até o vídeo que aparece, que a gente trabalhou com isso aí, né? Mas enfim, pessoal, por que eu estou falando disso, né? Porque vai facilitar um pouco a nossa vida aqui. Porque o que acontece? Se a gente pegar esse tracejado aqui, ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Olha só, aqui um triângulo retângulo. E esse lado de cá, ele é congruente ao de lá. E a soma deles dois vai dar a soma das bases, né? Que a gente precisa, que é a base menor mais a base, que são, né? A base menor mais a base maior. Porque a gente não precisa saber quanto que é a base menor e quanto que é a base maior. A gente precisa da soma da base menor com a base maior. E é isso que a gente vai conseguir aqui, porque olha só, se a gente chamar aqui este lado aqui de L, vou chamar de L esse lado, esse outro também é L, né? Então a gente sabe que B mais B, a base menor, mais a base maior, é igual a 2 vezes L, tá? Agora, veja bem que se a gente pegar o seno de 60 graus, ele é o cateto oposto, que é o H, né, porque esse H ele reaparece aqui, né, ó, que é o diâmetro, né, da circunferência, dividido pelo L, né? Portanto, aquele L, ele é o H, que é 4, dividido pelo seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2.
Então isso aqui vai ficar 8 sobre raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Portanto, a base menor, fazendo base menor mais base maior, mas tanto faz, né? Vai ser o quê? 2L, que é o quê? 16, né? Vai ser duas vezes aquilo ali. 16 raiz de 3 sobre 3. Portanto, qual que vai ser a área, né? A área do quadrilátero aí é base menor mais base maior vezes a altura, tudo sobre 2, tá? Então eu vou colocar esses dois como um meio aqui na frente. Base menor mais base maior é 16 raiz de 3 sobre 3, tá? E a altura é 4. Então, portanto, né, a nossa área vai ser o quê? A gente só vai conseguir cancelar aqui, por exemplo, o 16 com o 2, por exemplo, que vai dar 8 aqui e 1 aqui, né? Não dá para fazer mais nada ali. 8 vezes 4, 32. Então vai dar 32 raiz de 3 sobre 3, tá? Unidade de área, mas não vou nem escrever nada ali. Então essa é a área do nosso trapézio aí, tá? Então a gente usou essa estratégia interessante, tá? Que foi pensar na soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Ela é constante, essa soma. Lembrando aqui, pessoal, se você quiser, como forma de desafio até, né, para você praticar, você consegue achar os valores das bases, na verdade, aqui, né? Você achar que usando por exemplo, agora que você tem um H, né? Você pode, usando a tangente, por exemplo, de 60 graus, você vai descobrir esta medida aqui, né? Olha só. E aí você sabe que essa mesma medida, ela aparece desse lado aqui também. E você sabe que a soma da base menor com a base menor dá 16 raiz de 3 sobre 3. Quer dizer, você pode dizer que 2 vezes a base menor mais 2 vezes esse valor que você encontrar aqui, que você vai usar a tangente de 60, vai dar exatamente o quê? 16 raiz de 3 sobre 3. Tá? E aí você acha a base menor e depois você vai e acha a base maior. Então você consegue agora encontrar, mas dessa forma aqui ficou interessante, né? Ficou bem sucinto aí. Também a questão não é tão difícil também não, né? Bom, pessoal, agora a questão 5 aqui, ela diz o seguinte: a população humana de um conglomerado urbano é de 10 milhões de habitantes e a de ratos é de 200 milhões, num certo conglomerado urbano aí. Admitindo-se que ambas as populações cresçam em progressão geométrica, de modo que a humana dobre a cada 20 anos e a de ratos dobre a cada ano, dentro de 10 anos, quantos ratos haverá por habitante? Tá? Então, olha só, nós temos aí que, como se trata de uma progressão geométrica, nós podemos usar até a função exponencial aí, né? Então, a população humana, né? Vamos dizer assim, os humanos. Então, olha só, humanos. Em função do tempo, tá? É o seguinte, você tem a população inicial, que a gente vai fazer em milhões de habitantes, né? Então ela é 10, e ela dobra a cada 20 anos, a população humana, né? Então, vezes 2 elevado a t sobre 20, né? Então a gente pode até testar, porque é o seguinte, no tempo t igual a zero, a população, o h de zero é 10, que é 10 milhões. Então está em milhões de habitantes, tá? Né, de indivíduos ali. E no tempo t igual a 20 anos, então ficou 10 vezes 2 elevado a 20 sobre 20, que é 2 a primeira, 10 vezes 2, que é 20 milhões. Então ela dobrou em 20 anos, tá? E aí 40 anos ela vai dobrar de novo e tal. Beleza, então essa é a formulinha da população humana, né? Agora a população de ratos, ela vai dar o quê? Ela começa em 200 milhões e ela dobra só que a cada ano, né? 2 elevado a t, né? Então olha só,
No momento inicial tem 200 milhões de ratos. No tempo t igual a 1, você tem 200 vezes 2, que é 400 milhões, né? Ela dobra a cada ano, tá? Então, olha só, ele quer saber dentro de 10 anos quantos ratos haverá por habitante. Veja só, no tempo t inicial você tem 200 dividido por 10, que dá 20, né? Então você tem 20 ratos por habitante. Então, se eu dividir o número de ratos pelo número de habitantes, você vai encontrar o número de ratos por habitantes. Então, na verdade, o que ele está perguntando aqui para a gente, daqui a 10 anos, então a gente vai ter o R de 10, né, dividido pelo H de 10, então, quer dizer, quantos ratos por habitante. R de 10 vai ser o quê? 200 vezes 2 elevado a 10, e a de humanos vai ser 10 vezes 2 elevado a 10 sobre 20, certo? Corta aqui um zero, né? Vai ficar 20 vezes 2 a décima, dividido por 2 elevado a meio, vai ficar 20 vezes 2 a décima é 1024, né? 1024. 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. Então vamos multiplicar por raiz de 2, em cima e embaixo. Isso vai dar o quê? Continuando aqui, né? Veja, esse raiz de 2 com esse raiz de 2 aqui dá 2. Tá? Então esse com esse dá 2, cancela com esse 20 aqui que dá 10 daí, né? Então ficou 10 vezes 1024, que é 10.240 raiz de 2, né? Ratos, vou colocar assim, ó, por habitante, né? Então é muita coisa, né? É muita coisa o que vai acontecer aí. Bom, não ficou uma resposta tão elegante, mas assim, a questão não fala em nenhuma aproximação para a raiz de 2. Se a gente pensar que a raiz de 2 é 1,4, né? Olha só, a raiz de 2, aproximadamente 1,4, portanto vai dar o quê? 14.350, mais ou menos, ratos por habitante. Mas usando uma aproximação melhor, você chega em quase 14.500, né, ratos por habitante. Mas, enfim, a questão não pediu, né, essa aproximação, colocando aí mais para ter uma ideia, né? Mas é isso, tá? Então, você vê que a população de ratos está crescendo bem mais rapidamente aí, né? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aí a primeira parte aí da resolução do primeiro exame, a segunda fase da FUVEST de 1977, tá? Então, na próxima aula aí, né, dessa playlist, a gente vai terminar de resolver, tem mais 5 questões aí. É isso, pessoal, então um grande abraço, espero que estejam gostando aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!